Isso. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz de Jesus a todos. Vamos dar sequência ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, agradecendo ao nosso Pai por essa noite, por essa semana que tem nos concedido. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e sejamos sensíveis à voz do nosso Deus que falará aos nossos corações nessa noite, em o nome do Senhor. Aos irmãos e às irmãs que podem, por favor, vamos de pé, vamos orar, consagrar esse tempo ao nosso Deus. Que Jesus venha fazer milagres nessa noite, que o Senhor sinta-se à vontade no nosso meio e que tudo que for feito aqui venha a ser para a glória do nome do nosso Deus. Pai de amor e graça, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Jesus, ó Deus, por essa rica oportunidade, ó Pai, que o Senhor prepara para nós aqui estarmos. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus maravilhoso, ó Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, dessa igreja. Pai, estamos reunidos no Teu nome, queremos Te bendizer, queremos Te adorar, ó Pai. Queremos, Senhor Deus, ofertar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, ó Deus, com o nosso culto racional. Deus, perdoa o meu pecado, perdoa, Deus, o pecado da igreja, Senhor, aquilo que temos cometido, Senhor, que não é do Teu agrado, Senhor. Sinta-se à vontade em nosso meio, Senhor. Recebe a adoração do Teu povo, Senhor. Fala conosco nessa noite. Queremos, Senhor, sair daqui cheios da Tua graça, Senhor. Deus, mais que isso, Senhor, viver a Tua palavra, aplicar a Tua palavra, Senhor, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Eu oro, Deus, por cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, os que não podem estar, abençoa, Senhor Jesus, ser com a vida de cada um, Pai. Eu quero Te louvar, ó Deus, e Te agradecer por tudo, Jesus, no Teu nome. Amém e amém. Amém, amados? Vamos aplaudir ao Senhor, a Ele todo louvor, a Ele toda glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Fazemos parte desse exército poderoso, onde Jesus é o nosso general. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória e glória a Deus. Vencemos a toda arma contra. Aleluia, o nosso general. Seguimos os nenhum inimigo resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos o nenhum inimigo. Oh, aleluia, Senhor. Como Messias, marchamos sim em Suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. A vista em todo. Vamos cantar o canto da vitória e glória a Deus. Toda arma contra, em nome de Jesus, o nosso general. Seguimos o nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Obrigado, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Nenhum inimigo nos resistirá. A igreja do Senhor vem forte. O nosso general. Nem seus passos
Creia nisso, igreja. Permaneçamos firmes na presença do nosso Deus. Como é bom estar na tua casa, Jesus. Como é bom te adorar. É muito bom estar nesse lugar, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, Senhor, te adorando, Jesus, ouvindo a tua palavra, Senhor. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo num só amor, num só. Tempo num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É muito bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo obrigado, Jesus. Oh, Senhor, obrigado, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Tempo para isso, tempo num só amor, num só. Recebe a bênção do Senhor. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. A igreja do Senhor, tempo para tempo num só amor, num só. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. Tempo para isso, tempo num só amor, num só Espírito. Abençoa o teu povo, Senhor. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar. Abençoa o teu povo, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
Abençoa-nos, Senhor. A Tua bênção é tudo, Pai, nas nossas vidas. A Tua bênção que queremos, Senhor, do maior ao menor nesse lugar. Aleluia, Jesus. Abençoa nessa igreja, no nome de Jesus. Aleluia. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo e não ando sozinho. Deus cuida de mim. Aleluia, Senhor. Preciso aprender aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Não ando sozinho. Aleluia, Senhor. Oh Deus, cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo e não ando sozinho. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar. Eu sei que existe alguém e Ele, oh aleluia, Senhor. Se uma porta se fecha aqui, outras portas eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, oh, oh, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, eu amo e não ando sozinho. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Amamos a tua casa, Senhor, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Você pode dizer isso nessa noite? Aleluia. E não ando sozinho, não estou sozinho. Sente o carinho do Senhor, o abraço do Senhor.
e não ando sozinho. Em meio às lutas, Deus tem cuidado da sua vida, cuidado da sua casa, e não ando sozinho. Oh, aleluia, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, e não ando sozinho. Pois sei, não ando, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Aleluia, Senhor. Cuida do teu povo, Jesus. Cuida da tua igreja, Pai. Do meu irmão, da minha irmã, de cada família aqui representada. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amada igreja do Senhor, pode tomar os seus assentos. Deus os abençoe, em o nome de Jesus. Mais uma vez quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite para todos que estão na transmissão. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas contribuições. Eu quero ler uma passagem com os irmãos da palavra de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 35. Êxodo 35. Acompanhe conosco no painel. Abra a sua Bíblia. Ligue seu telefone. Diz assim a palavra do Senhor: E Moisés continuou a transmitir para toda a comunidade dos filhos de Israel que ouvira do Senhor. Eis que Deus ordenou. A minha Bíblia traz como Iavé ou Iaué, né? Que eu estou aqui com a King James, mas vocês podem acompanhar aí como: eis que Deus ordenou, fazer entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta ouro, prata, bronze, fios azul celeste, púrpura, escarlate, carmesins, linho fino, pele de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o bálsamo de unção e o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que foram habilidosos entre vós venham executar tudo o que Iavé ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, seus ganchos, suas armações em tábuas de madeira de acácia, suas vergas, suas colunas e bases, a arca com suas varas para o transporte, o propiciatório, a tampa e o véu que o protegem, a mesa também com seus varais e todos os utensílios e os pães da presença, o candelabro da iluminação com seus acessórios, suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso com seus varais, o óleo da unção, o incenso
especial aromático, a cortina divisória, a entrada do tabernáculo, o altar de holocausto com sua grelha de bronze, suas varas para o transporte e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, e as cortinas externas do átrio, que é o pátio com suas colunas e bases, e a cortina da entrada, e as estacas do tabernáculo e do átrio com suas cordas, e as vestimentas litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando oficiarem como sacerdotes. Amém, igreja? Amém. Eu fiz questão de ler uma boa parte desse capítulo. Ele é uma extensão do capítulo 25, que nós lemos no domingo passado. E a minha palavra é a mesma de hoje. Amados, estamos numa grande obra. Estamos por vir diante de um empreendimento, de um investimento, na qual precisamos das contribuições, das ajudas de toda a igreja, de todos os irmãos. Como sempre trouxemos aqui uma palavra sempre verdadeira a respeito disso. Não é uma barganha, não é uma troca. Não dê para investir na poupança do céu, no cofre do céu, que rende a 10%, a 20%, a 50%, nada disso, tá? Estou dando na casa do Senhor para ficar rico. Sinto lhe informar que o caminho não é esse. Trabalhe duro, se esforce, que aí sim você vai ficar rico, tá? Não é contribuindo na igreja, não. Mas a Bíblia nos ensina que o povo com coração generoso e leve ao Senhor ajudou para que o tabernáculo fosse erguido, fosse preparado, para que pudesse ter as varas para puxar a arca, para que tivesse as pedras preciosas no colete sacerdotal, enfim, as cortinas. E, amados, é o que nós estamos nessa noite. Nós precisamos construir muitas coisas lá no nosso novo templo e carecemos da ajuda dos irmãos. Então, se você tem entendido ao longo desses anos que sempre falamos uma verdade aqui, como disse, jamais enganando os irmãos, mas entendendo que há uma necessidade, entendendo que é para suprir aqueles que necessitam e a casa do Senhor, então que os irmãos, como eu, primeiramente, venhamos nos enganjar nessa obra, nessa grande obra que temos daqui para frente. E tenho feito os orçamentos, depois eu compartilho os orçamentos. Os orçamentos não são muito agradáveis, né? Mas é a nossa realidade. Então, os irmãos que puderem nos ajudarem, não estou pedindo nada demais, irmãos, vocês simplesmente 5 pães e 2 peixinhos, é o que Deus precisa para fazer o milagre. Então que nós venhamos entender isso a cada dia e fazer com alegria. O pastor está pedindo. Não estou pedindo nada, só estou trazendo uma realidade para nós. E se nós fizermos o que está na Bíblia, o Senhor vai multiplicar, e eu creio nisso. Mas que nós venhamos não nos esquecer da casa do Senhor. Não deixe de fazer nada na sua casa. Honre o leite do seu filho, honre as suas contas e não esqueça da casa do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Que nós venhamos entender isso. Essa é a palavra do Senhor, essa é a verdade da Bíblia, e que nós venhamos fazer isso com apreço, com carinho, com generosidade, no nome de Jesus. Quem quiser pegar o envelope com a irmã Maria, fica ali. Quem já fez via Pix, agradeço as contribuições em nome de Jesus. E estamos na reta final. Tive terça-feira lá no salão e tudo lindo e maravilhoso. Depois eu compartilho as fotos, os vídeos, e temos trabalho, tá? A mudança também está chegando. Quem quiser nos ajudar aí na mudança, dê o seu nome, se candidate. Temos trabalho nesses próximos dias, em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor, Deus maravilhoso, Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, Deus, porque essa é uma igreja generosa. Essa, Senhor, é uma igreja que, ao longo desses anos, Senhor, temos entendido as verdades da Tua palavra, Senhor. Primeiramente por gratidão, porque a saúde quem dá é o Senhor,
como louvamos aqui, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem sido o bom pastor, tem sido, Deus, o pastor que tem suprido a necessidade do teu povo, o Jeová Jireh, Deus, o Deus provedor, Senhor, na vida de cada um dos meus amados. Ajuda, Senhor, essa igreja, ajuda, Senhor, a minha vida, ajude todos aqui, Senhor, no nome de Jesus. Fortalece-nos, ó Pai, diante dessa empreitada, diante desse trabalho que temos, Senhor, Deus, e que de nada venha faltar na vida dos meus irmãos, na casa dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, por todas as áreas da vida dos meus amados. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Apresento para Ti, Deus, cada valor, ó Pai, cada orçamento que o Senhor nos dê condição para fazermos, pois é para servir o Teu povo, é para servir, Senhor, a Tua igreja, é para servir, Senhor, aquele que o Senhor há de acrescentar, de trazer, Senhor, para o nosso convívio, e que assim venha a ser tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Eu quero Te louvar e Te agradecer por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Os irmãos fiquem à vontade para contribuírem. E eu vou fazer a minha contribuição demorada também, mas eu faço a minha. Quero já chamar minha irmã Sandra, estará ministrando a palavra do Senhor a nós nessa noite. Agradeço a todos de coração, no nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela serva do Senhor. Deus abençoe e fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, Deus maravilhoso, Pai, obrigado já por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Pai, pedimos a Tua bênção sobre a Tua filha agora. Já temos adorado o Teu nome, creio que o Senhor recebeu diante de Ti com um cheiro suave e aromático, Senhor, na Tua presença. Deus, usa a Tua filha agora, fala aos nossos corações. Queremos sair daqui cheios da Tua graça, da Tua bondade. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã. Boa noite, igreja, graça e a paz. Amém. E a palavra de hoje, ela está lá em 1 Reis 19, 9. Primeiro a Reis 19, versículo 9. Amém. A palavra do Senhor diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Senhor Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, aqui está a tua filha. Senhor, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer. Tira todo o meu receio, Senhor, todo o meu medo, Senhor. Esvazia, Senhor, de todo o meu eu, Senhor, e enche-me de Ti, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que falou tão grandemente comigo, Senhor Jesus, fale com a Tua igreja, Senhor. Que cada um nessa noite, Senhor, seja abençoado com essa palavra que vem diretamente de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu só me atentei aqui no 9, porque nós vamos estar meditando na palavra do 19, do 1 ao 21. Né? E hoje eu não coloquei um título, não coloquei nenhum tema,
né? Mas que essa palavra possa falar tremendamente ao seu coração, né? E que a gente possa sair daqui diferente do que nós entramos. Essa palavra é algo que eu tenho orado muito, né? E isso é uma resposta de oração para mim e para a igreja, eu creio. Nós vamos falar aqui, fala sobre Elias, que era um profeta, né? Que foi um profeta do Antigo Testamento. Vou falar um pouquinho da história de Elias para poder falar o restante, tá bom? Elias foi um profeta do Antigo Testamento que tinha a missão de chamar o povo de Israel ao arrependimento e combater a idolatria. Ele ficou conhecido por desafiar os profetas de Baal, onde Deus mostrou seu poder ao enviar fogo do céu, e por subir ao céu sem morrer. A história de Elias está registrada em 1 Reis 17, a 2 Reis 2. Acho que é isso. Elias viveu uma época de decadência espiritual em Israel, durante o reinado de Agabe, um dos reis mais perversos do país. A esposa de Agabe, Jezabel, trouxe a adoração ao deus Baal, levando o povo a adorar ídolos. A missão de Elias era restaurar a fé em Deus, enfrentando diretamente o culto a Baal e chamando o povo ao arrependimento. Um dos seus primeiros grandes feitos foi anunciar uma seca de 3 anos e meio como castigo de Deus sobre a nação. Durante esse tempo, Elias experimentou a provisão milagrosa de Deus, sendo alimentado por corvos e depois por uma viúva. O momento mais marcante da vida de Elias foi o confronto no Monte Carmelo, onde ele desafiou os 450 profetas de Baal. Elias orou e Deus respondeu enviando fogo do céu, consumindo seu sacrifício e mostrando que ele é o único Deus verdadeiro. Depois disso, Elias orou por chuva e a seca chegou ao fim. Elias também enfrentou perseguição, especialmente de Jezabel. Em um momento de fraqueza, ele fugiu para o deserto, onde Deus o confortou. Elias não morreu de forma comum, ele foi levado ao céu em um redemoinho com carros de fogo. A vida de Elias nos ensina sobre a importância da fé, da oração sincera e da coragem para enfrentar o mal. Ele é um exemplo de fidelidade a Deus em tempos difíceis e de total confiança no poder do Senhor. A palavra dessa noite é sobre desânimo, né? Mais precisamente sobre o desânimo espiritual e ministerial, que está atingindo as igrejas, né? Todas as igrejas em geral, né? Eu e você, né? Eu conheço outras pessoas, eu até tinha comentado, conheço outras pessoas que elas também falam que estão desanimadas, né? Espiritualmente, ministerialmente. E é através da vida de Elias que nós vamos aprender como vencer o desânimo. Mas nessa noite do desânimo, ele já caiu por terra, em nome de Jesus. Lá em João 16:33, diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Apesar das dificuldades, das tribulações, que podem nos sugar, nos entristecer, mas aqueles que estão em Cristo, nós estamos em Cristo. Então, nós podemos encontrar a paz, porque Jesus venceu o mundo para nós. E neste capítulo 19, é justamente o estágio de desânimo que Elias estava passando, né? Mesmo vivendo tantas conquistas, tantas vitórias, sendo usado grandemente por Deus, pelo cuidado e amor de Deus. E é isso que acontece com nós, né? Nós temos vitórias, Deus nos usa grandemente, mas mesmo assim vem o desânimo espiritual, ministerial. E foi assim que aconteceu com Elias, né? Porque às vezes basta uma palavra, né? Foi o que aconteceu com Elias. Bastou uma palavra, uma situação para que Elias desanimasse. E assim acontece conosco. E
essa palavra, eu tenho orado muito ao Senhor, porque eu já cheguei a comentar aqui, né, numa reunião, que eu estava muito desanimada, né, e eu estava orando ao Senhor, porque eu não queria mais ministrar. Eu não queria mais estar aqui, né, ministrando. Queria, sim, continuar vindo para a igreja, porque quando você tem um encontro com Deus, você não consegue ficar longe de Deus, né? Só que eu não queria mais também liderar a célula, eu queria ficar quieta no meu canto. E era isso que eu estava orando ao Senhor. E eu fazendo um dia um devocional, mas não era nem essa palavra que eu estava lendo, mas veio Elias e veio justamente a parte do alimentado por corvos. E eu fui ler, né? Mas não foi naquele momento que Deus falou comigo, né? E eu orei, Deus, através dessa palavra, eu me encontrei nessa palavra, né? E Deus mudou todo o meu pensamento, tudo aquilo estava no meu coração, né? O desânimo espiritual, ministerial, que você quer largar tudo, isso acontece, né? Assim como aconteceu com Elias. E muitas vezes a gente quer fugir, mas Deus não permite, porque se nós estamos aqui hoje, é porque Ele tem um plano para cada um de nós, né? Que Deus possa nos fortalecer todos os dias, porque é muito difícil, né? A vida com Deus, a vida regrada, aquela que você, como cristão, assim como Elias, é perseguido, né? Muitas vezes a gente escuta uma palavra, ou uma situação, ou coisas que a gente vê no dia a dia, e que vai nos desanimando, né? Principalmente na igreja, porque o que a nossa vida é casa, trabalho e igreja, né? E a gente acaba se desanimando porque a gente quer mais, espera mais, né? Mas a gente tem que esperar tudo vindo do Senhor. E aqui mesmo Elias fugindo, Deus, Ele não abandonou. Ele continuou cuidando de Elias. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida, Ele ama, Ele conforta. E Ele manda a provisão. Não a provisão só do alimento. Aqui fala sobre o alimento, mas não é sobre essa parte. É o alimento espiritual. Deus, em nenhum momento, abandonou e não confiou naquilo que Elias tinha. Qual era o plano do Senhor? Porque Elias tinha uma promessa, ele tinha um plano a seguir. E cada um de nós que estamos aqui, nós temos um plano a seguir de Deus. Cada um aqui foi chamado para fazer algo na obra do Senhor, na casa do Senhor, nas vidas de outras pessoas, que dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Então, que a gente possa nos fortalecer. Amém? E através da vida de Elias, vamos analisar o que podem levar a pessoa ao desânimo espiritual e ministerial, em 4 fases, né? A primeira é fugir, né? E lá em 1 Reis 19, 1 ao 3, né? Fala exatamente isso, onde depois que Elias mata os profetas de Baal, Jezabel manda um mensageiro o ameaçando de morte. Elias teve medo e fugiu. Muitas vezes a gente tem medo, né? E a gente foge, porque a gente acha que o melhor caminho é fugir, é nos esconder. Mas a gente se esconde das pessoas, a gente não consegue se esconder de Deus. E exatamente isso que fazemos. Temos medo de enfrentar a situação. Elias teve medo de enfrentar a situação quando ele foi ameaçado de morte. Então, ele achou mais fácil fugir, em vez de enfrentar. Abandonamos tudo, mas lá em 2 Timóteo 1,7, a palavra de Deus diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em outras traduções fala ousadia, e ousadia que eu quero usar. A ousadia é ter coragem para agir. Amém? A segunda fase é abrir mão. Em 1 Reis 19, do 3, na parte B, Elias, após fugir com medo, deixou seu servo.
por medo, muitas vezes a gente abre mão de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós esquecemos e largamos as vidas que Deus deixou para nós cuidarmos. Deixamos Deus de lado, abandonamos o nosso chamado e as promessas de Deus. E muitas vezes, daqueles que estão do nosso lado, querendo nos ajudar, ou aqueles que estão do nosso lado, que nós precisamos ajudar. E terceiro, desejo. Lá em 1 Reis 19:4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias ora ao Senhor, pedindo a morte, ao caminhar por um dia no deserto. E era isso que eu estava fazendo, e é isso que cada um de vocês, né, um dia talvez orou ou pensou. E foi isso que eu orei. Eu estava matando o meu chamado, a minha promessa do Senhor. E foi isso que Elias fez também, né? Ele pediu para o Senhor, eu vou para o deserto, mata os meus dons, mata os meus talentos, eu não quero mais, né? Eu quero ficar aqui, escondido na minha caverna, para ninguém me ver. E esse é o nosso desejo de morrer no espiritual, no ministerial. Oramos para Deus matar nosso louvor, nossa adoração, nossos dons e os nossos talentos. Quarto, sono constante e falta de apetite. Lá em 1 Reis 19, 5, 6, diz que Elias se deitou embaixo de uma árvore e dormiu. Veio um anjo do Senhor, o acordou e mandou ele comer. Quando o desânimo toma conta, nós somos vencidos pela tristeza, e nesse estágio, esse é o estágio final. Nós não queremos mais nos alimentar da palavra de Deus. Nós não queremos mais beber da fonte de águas vivas de Jesus, né? Então, nesse estágio, o sono que nos adormece, nossos sentidos, nossos sentimentos, não temos mais forças, né? E a falta de apetite, de beber, de se alimentar da palavra de Deus. Aí, quando a gente chega nesse estágio, né, a gente precisa pedir socorro para Deus. Porque aqui Deus mandou o anjo do Senhor, e Deus manda o anjo do Senhor para as nossas vidas essa noite, para nos dar a água, para nos levar à vida eterna. Mas a partir do versículo 7 em diante, assim como Deus enviou Elias para vencer o desânimo, precisamos aprender quatro passos para vencer. Porque esse desânimo é passageiro, mas a palavra do Senhor é para sempre. O amor do Senhor é para sempre. Então, existe sim, porque Deus está conosco. Então, vamos vencer sim, né? E o primeiro pare de buscar culpados para o momento que você está passando. Lá em 1 Reis 19, 8, 10, eu vou estar lendo. Diz assim: então ele se sentou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E aqui Deus, ele pergunta para Elias, que está na caverna: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias começa se elogiando, não é? É isso que a gente faz. Elias, começou a falar: eu tenho sido muito zeloso com Deus. E o Senhor, e os outros, tudo que fizeram contra, mas finaliza que foi o único que sobrou e ainda querem matá-lo.
Nada é sobre nós, tudo é sobre Deus, né? Então a gente não faz nada para nós, né? A gente faz para Deus. E aqui, Elias, nessa noite, Deus ele pergunta para cada um de nós, o que nós estamos fazendo na caverna. Ali não é nosso lugar. Nós somos de Deus, nós somos chamados, nós somos escolhidos do Senhor. E foi essa pergunta que Deus fez para mim, né? O que você está fazendo, Sandra? O que você quer fazer com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? O que nós estamos querendo fazer com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Você é importante para Deus. Cada um de nós aqui é importante para Deus. Você pode achar que você não faz a diferença. Você faz sim a diferença na casa de Deus, na vida das pessoas. Você faz falta. Às vezes você acha que não faz, mas você faz falta. Então, volte naquilo que Deus confiou em você. Foi isso que Deus falou comigo. E se eu estou aqui hoje, foi porque Deus mandou. E quando Deus manda, a gente obedece. Mesmo sem entender, mesmo quebrado por dentro, a gente faz com um sorriso, porque Jesus deu seu único filho por cada um de nós. Nós estamos aqui hoje, foi pelo sangue derramado na cruz por cada um de nós. Deus, Ele jamais nos abandona. Nós podemos abandonar o Senhor, mas o Senhor está ali. Assim como teve com Elias, né? Ele fugiu, mas o Senhor mandou o alimento. E o Senhor está mandando o alimento nessa noite para nós. Amém? E aqui também, nessa passagem, diz assim, não importa se você fala, só você fala, não importa se só você abraça, não importa se só você dança, não importa se só você louva, não importa se só você cuida, não importa se só você ama, e não importa se você prega para 1 ou para 1000 pessoas. Que cada um faça aquilo que Deus destinou a fazer. Que sejamos a diferença na igreja, dentro da igreja ou fora da igreja. E o segundo lembre-se que você tem muita coisa para viver com Deus. Elias achava que tudo aquilo que ele viveu, todas as vitórias, conquistas, aquilo dali era suficiente, estava bom, mas Deus tinha muito mais. A gente tem muito mais para viver com Deus, a gente tem muito mais para viver esse sobrenatural do Senhor na nossa vida. E lá em 1 Reis 19:7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Nossa viagem ainda é muito longa. A gente tem muitas coisas para fazer no meio do caminho ainda. Deus tem muita coisa para nós ainda. Deus quer que a gente se levante, se fortaleça, se alimente da palavra de Deus, que volte a beber da água da vida de Jesus, porque Ele tem planos para cada um de nós. E lá em Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Que nós possamos ter esperança e futuro, porque é isso que nós temos quando caminhamos com Deus. Por mais lutas que nós passamos, por mais rejeição que nós passamos, mas Deus tem cuidado e tem amado cada um de nós. Então, tenha esperança, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Terceiro, saia da caverna. Lá em 1 Reis 19:11, Deus diz para Elias sair da caverna, ficar no monte, na presença do Senhor. O Senhor vai passar. Então, vamos sair desse desânimo. Vamos para a igreja se alimentar da palavra, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, prestar culto ao Senhor. Vamos à célula ter uma comunhão, né, uma reunião mais próxima, mais íntima com cada um de nós.
Aqui a gente adoramos, temos intimidade, relacionamento com Deus. A gente está aqui para adorar, prestar cultos ao Senhor. Mas uma célula que Deus permite que tenha, ali é o momento que a gente tem comunhão com os irmãos. É ali que a gente conhece a cada um. É ali que a gente sabe o que cada um precisa. É ali que a gente faz novas amizades para caminhar com Cristo. Porque sozinho é difícil, mas a gente tem uns aos outros. Amém? Jesus está voltando. Não temos mais tempo para perder. Não vamos dar brecha para o inimigo nos parar. Quando a gente desanima, quando a gente não lê a palavra, quando a gente não tem a comunhão com os irmãos, quando a gente não se relaciona com o Senhor, a gente está abrindo brecha para o inimigo fazer a gente parar. Mas o inimigo não vai parar, em nome de Jesus. Ele já bateu em retirada dessa igreja, de todas as igrejas, da nossa vida, da nossa casa. Amém? Quarto, volte a ser quem você era antes. E aqui, lá em 1 Reis 19, 15 e 16, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Elias queria parar, mas ele voltou para onde tinha começado. E ele continuou fazendo a obra do Senhor. Amém? Assim como Deus pede para Elias voltar, Deus quer que você volte a ser um adorador, uma adoradora. Voltar ao primeiro amor, voltar à essência. Dê um basta em tudo isso hoje e volte a ser quem era antes. Quem nós éramos quando conhecemos Jesus. A gente queria conhecer Jesus. A gente queria mais de Jesus. E é isso. A gente não pode perder essa essência. A gente não pode perder esse amor por Deus. A gente não pode. A gente tem que voltar lá. Quando a gente queria fazer tantas coisas. Não importa que seja só você. Porque Deus quer usar só você. Porque é você que vai fazer a diferença na igreja. É você que vai fazer a diferença na vida daqueles que precisam conhecer a Jesus, aqueles que precisam se fortalecer no Senhor. Volte aonde que Deus te colocou. Você tem promessa, você tem chamado, volte. Você tem missão, por isso volte a ser quem Deus chamou para ser. Amém? Essa é a palavra de hoje. Faça desse louvor a sua adoração dessa noite, amém? Declare. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a arte chega. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar o teu coração. Declare mais uma vez. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma
podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus, Jesus. Vai mais uma vez. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus, Jesus, Jesus. Cara, mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor, que os olhos podem ver, eres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus, Jesus, Amém, amados. Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor falou aos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Vamos aos nossos avisos, estamos caminhando para o final do nosso culto público.
mas eu sei que você dará continuidade na sua casa, adorando a Deus, bendizendo o nome de Jesus. Amém, igreja. Eis aí os nossos avisos. Sábado agora temos discipulado, então os irmãos venham todos aprender da palavra do Senhor às 20 horas, sábado, discipulado aqui na igreja. Irmãos, apenas retificando, corrigindo, depois os irmãos no domingo falaram comigo, eu informei que dia 14 de agosto, seria o nosso deadline aqui, o nosso último dia. Não, eu errei. É 14 de setembro, tá? Setembro, que é o nosso último dia aqui em Vila Nova Mariana, tá? Então, tive, como falei, terça-feira no salão, conversando com o rapaz. Então, provavelmente na semana que vem, ele vai limpar lá devido a um evento que ele teve esse final de semana. Então, ele já me entrega, não são chaves agora, é controle, o que chique, controle remoto, porta levanta sozinha. Então, não precisamos mais do Henrique fazendo força, levantando porta, A gente, 2, 3 homens para levantar uma porta, agora no controle remoto você abre a porta, aí, negócio bacana. Então, ele vai estar entregando já os controles para nós. E estou querendo marcar um faxinão, irmão, segunda-feira, quem puder, para lavarmos as cadeiras, para nós irmos lá com as cadeiras já limpinhas para lá, para nós depois programarmos aí a mudança, o carreto certinho, tá bom? Então, provavelmente, semana que vem já esteja com a chave, aquilo que for aos poucos eu quero já estar levando, e o grosso, depois a gente acerta o carreto, aí para nós levarmos. Então, dia 14 de setembro é o nosso último dia aqui. 15 de setembro, as chaves precisam já estar com o nosso irmão Zé Maria, tá? Hoje até o Zé Maria até varreu aqui pra gente, Que bênção, Em 5 anos eu não vi o Zé Maria varrer, hoje ele varreu ali a frente aqui. Eu falei, pô, Zé, justo agora que eu estou indo embora, tá varrendo aí, poxa. Tivemos um tempo aqui conversando, Cheguei mais cedo aqui, fiquei conversando com Deus, olhando para cá, muitas lembranças, saudades, mas que seja aí um início de uma nova era, de um novo tempo que Deus tem para nós, no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, que Deus nos abençoe. Vamos de pé, vamos orar, agradecer ao nosso Senhor, que o Senhor continue nos ajudando, fortalecendo. E, amados, como temos dito, o mais importante é viver a palavra. Vamos aplicar, não apenas guardar no nosso coração, mas sermos homens e mulheres que têm a sua casa firmada na rocha. E a diferença desse camarada é aquele que aplica, é aquele que vive a palavra. Ouvir simplesmente, não aplicar, vem a tribulação, vem a dificuldade, nós cairmos, Mas aquele que realmente ouve, guarda, ele tem a sua vida preservada, a sua vida edificada, e é isso que eu tenho orado, é isso que eu desejo de todo o meu coração para essa igreja, no nome de Jesus. Uma igreja firmada na rocha, uma igreja compromissada com Jesus e sua obra, e o mais o Senhor vai realizando nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar. Deus querido, meu Pai, queremos te agradecer,
Senhor, por esse tempo que passamos aqui. Obrigado, Jesus, ó Pai, em poder adorar o Teu nome, em poder, Senhor Jesus, colocar a nossa vida no Teu altar. Senhor Deus, a Tua palavra foi ministrada, foi pregada, Senhor. Deus, a cada vida aqui, Jesus, que venhamos aplicar, Senhor Deus, viver para a glória do Teu santo nome. Senhor, mais uma vez, juntamente com o Teu povo agora, quero pedir a Tua bênção, Senhor, Pai, sobre esse novo ciclo, nos abençoa, nos fortalece, nos ajuda, Senhor. Pai, um novo pensamento, Senhor, Pai, uma nova visão, Senhor, um novo desejo, Pai, sem ressentimento, Senhor Deus querido, Pai, qualquer sequela, Pai, venhamos aprender com os nossos erros, Senhor, Jesus, e estarmos prontos, sensíveis à Tua voz, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor tem, Deus, a ministrar, Senhor Jesus, Deus, nas nossas vidas, enquanto igreja, Pai, enquanto ser humano, Senhor, enquanto alguém, ó Pai, disposto, Senhor, Deus, a poder fazer algo pela Tua obra, em Deus, em poder abençoar, Senhor Jesus, um novo local, Senhor, conta comigo, Senhor, conta com a minha família, ó Pai, conta, Deus, com cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, escreve, Senhor, uma nova história, Pai, Deus, mais uma vez oramos, Senhor, por este lugar. Toma, Jesus e Maria, nas Tuas mãos, abençoa, fortalece, se com Ele alcança, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus soberano, opera, Deus querido, os Teus milagres, Senhor. Estamos vivendo o ano dos milagres, Senhor, Deus, e o Senhor é aquele que faz, Senhor Jesus, infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos, Senhor. Colocamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai, em o nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos, Senhor, uma noite de descanso, uma noite abençoada, nossos familiares. Toma diante de Ti, Senhor, cada um dos meus irmãos, ó Pai, que estão na transmissão, Senhor, Pai, os que não puderam vir, abençoa. Ó Deus, eu oro por essa igreja, eu oro pelos meus irmãos, Senhor, fortalece a vida de cada um, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Abençoa o Teu povo, eu quero Te louvar e Te agradecer por tudo, Senhor, em o nome de Jesus. A igreja do Senhor diz, amém e amém. Deus abençoe. Vamos na paz do Senhor. Uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Da vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado.